Oi, pessoal. Eu vim falar aqui do meu mapa conceitual que foi pedido na quinta semana da disciplina Problemáticas da Educação Física e eu espero que eu consiga passar para vocês um pouquinho do conhecimento que eu obtive, certo? Tá, o meu mapa está um pouquinho comprido, eu vou tentar ser o mais explicativa possível, porque a minha cabeça é meio igual esse mapa aqui, é meio bagunçadinha. Vamos tentar aí passar para vocês um pouco do conhecimento. Então vamos começar falando da questão focal, que foi qual é a situação da educação física escolar na atualidade. Então, através dos conceitos, eu tentei destrinchar aí e tentar responder essa pergunta ao final do mapa, espero, ou no decorrer desse mapa, né? Então, eu comecei falando com o conceito de educação física escolar, que ela ainda busca uma identidade dentro da escola, certo? Que ela ainda está nessa busca, ela está entre o não mais e o ainda não ainda, né? E ela transita, então, aqui no modelo tradicional, que é o não mais, e o modelo renovador, que é o ainda não, que a gente está caminhando para esse modelo. Esses dois modelos, eles têm o seu foco no movimento humano, certo? Os dois trabalham com o movimento humano, só que ele pode ser voltado para exercitar-se para, quando é relacionado ao modelo tradicional, esse exercitar-se para a saúde, exercitar-se para o meu caráter, assim, num caráter só funcional do movimento. Por outro lado, a gente também tem o movimento humano, quando é trabalhado mais para o lado do modelo renovador, ele é voltado para o se movimentar, que é a visão de que o movimento é muito mais do que o próprio movimento, ele carrega consigo histórias, conceitos, preconceitos e visões de mundo da pessoa e do que a pessoa entende de mundo, certo? Então, o se movimentar, ele é muito mais rico e amplia muito mais, deve ampliar muito mais os horizontes do aluno que recebe esse tipo de ensinamento, certo? Através do se movimentar. E esse se movimentar é relacionado às manifestações da cultura corporal de movimento, que é trabalhada no modelo renovador, certo? E então, esse movimento humano, ele é trabalhado, óbvio, através de atuações docentes, que não podem ser vistas de forma alguma simplificada. A atuação docente é ela que vai determinar se vai pender mais para o modelo tradicional ou mais para o modelo renovador. E ela sofre com N influências. Ela não é simplesmente aquilo ali, pronto. Você não pode definir a atuação docente por um fator só. E aí até eu coloquei aqui alguns lembretes por causa dessa complexidade mesmo do assunto, que foi o primeiro texto que a gente viu na disciplina, muito pontual, aliás, todos eles muito pontuais. Então, essa atuação docente ela pode ser interpretada a partir de 4 dimensões: o processo de transformação da área, das influências históricas, das influências políticas, certo? Então, isso tudo gera influência na atuação docente. Olha só como é complexo o negócio. Também as condições objetivas de trabalho, a infraestrutura, o acesso ou não acesso à formação continuada, remuneração salarial, o pouco tempo que a gente tem para planejar a aula, aquela pressão que a gente sofre, a papelada que a gente tem que preencher. Isso faz não só da educação física também, né? Agora que a infraestrutura mesmo onde a gente trabalha, a falta de material, a quadra péssima, sem pintura, ou até a inexistência, né, da quadra, em muitos casos. E por último não, o terceiro, a cultura escolar e sua relação com a disciplina, que a educação física, ela sofre com a cultura escolar porque ela tem todo um histórico aí de uma forma equivocada de vê-la dentro da escola, né? Dentro da escola, a educação física muitas vezes é vista como um apêndice ali, né? Uma coisa que está ali para ajudar. Por exemplo, quando falta professor, vamos juntar 2 turmas, e o professor permite, né? O professor de educação física, ou quando tem reunião de pais ou reunião pedagógica, o professor não participa porque ele é professor de educação física, ou quando tem as disciplinas são hierarquizadas, né, hierarquização da disciplina, então educação física é uma aulinha que nem merece estar aqui,
junto com a gente, discutindo sobre a vida escolar do aluno, né, porque não vai influenciar em nada. É essa visão, a cultura, infelizmente, a cultura escolar que tem essa relação com a disciplina, que é tida como aulinha, né, ainda, infelizmente, em muitos lugares. É lógico que a gente caminha para combater essa cultura escolar, né, combater essa visão da educação física. E por último aqui, as disposições sociais do professor atualizadas no contexto do trabalho. Aqui a gente leva em conta que a atuação do professor ela é baseada nas vivências anteriores à formação, das vivências da formação, nos conceitos, preconceitos, o que é o professor na vida dele mesmo, né? E isso tudo atrelado às outras de cima. Por quê? Aí a gente pode dizer que todas essas dimensões se conjugam, não são independentes e se influenciam. Aí aqui embaixo até coloquei, não esquecendo da formação inicial, que era para falar ali na dimensão 4, né, que a formação inicial também influencia muito na forma de atuar docente. Não só ela, né, lógico, como eu disse, todos esses fatores influenciam na atuação docente. Então, como eu disse aqui, a atuação docente não é algo simples, é algo complexo, que a gente não pode determinar por sendo uma coisa ou outra, que o professor atua dessa forma ou daquela forma, por isso é um problema estrutural da nossa disciplina mesmo, né? Então, aí no texto também, ele divide a atuação docente em 3 partes. Ele divide a atuação tradicional, a atuação do abandono, o desinteresse, desinvestimento, né, do trabalho pedagógico, e a atuação renovadora, certo? Baseada nos modelos renovadores. Eu preferi dividir em duas formas de atuação, no desinvestimento pedagógico e do compromisso pedagógico. Já vocês vão entender por quê. Porque assim, essa atuação ela pode ser norteada por esse desinvestimento. O que seria esse desinvestimento? Desinvestimento é realmente não se preocupar com o que está acontecendo na disciplina, simplesmente vou dar minha aula ou não, certo? E no texto ele fala do abandono. Para mim, o abandono, certo? Não discordando do autor, mas assim, para ficar mais fácil até para eu dividir aqui, o abandono seria aquela prática do rola-bola, mesmo que a gente vai ver aqui. Que aí se abandona mesmo, senão não é um desinvestimento, né, nesse caso aqui. O abandono é um desinvestimento, mas de uma outra forma, vamos dizer assim. Aí esse desinvestimento do trabalho docente, nele existe a prática do rola-bola, que seria o abandono mesmo do trabalho docente. Que o professor inexiste. Aí eu pus aqui uns comentários, certo? Para a gente poder falar sobre esse rola-bola, que é a prática, que faz parte da prática do desinvestimento pedagógico. Nesse caso, além do desinvestimento pedagógico, veja essa prática como abandono do trabalho docente, com aulas que inexistem, com alunos podendo escolher o que eles querem fazer, o aluno podendo escolher o que quer fazer, sem objetivo nenhum, com o professor apenas como monitor das atividades ou nem isso. Aqui, então, de certa forma, o professor inexiste no rola-bola. Ele está ali apenas por estar, para cumprir com o teu horário, para receber o salário dele, às vezes, certo? Porque se ele não for, ele não recebe. Então, aqui, nesse caso, é isso que eu quero dizer com abandono, que ele realmente abandona a prática. Ele rola a bola. Não é assim, por isso que eu dividi o abandono e o desinvestimento. Que também eu vejo nesse desinvestimento que pode existir apenas quando existe a aula, existe apenas um conteúdo, porque isso é uma forma de desinvestimento na área também. Você não está investindo no seu conhecimento, você não quer melhorar, você quer continuar, porque é mais fácil você continuar do jeito que está. Então, nessa vertente de atuação aqui, existe um conteúdo só, que é um conteúdo mais esportivizado. E que lá no texto é tratado como atuação tradicional, né? E aqui no caso, aí eu pus umas anotaçõezinhas, que nesse caso as aulas teriam um cunho de exclusão, de prioridade nos gestos técnicos e perfeitos, com aulas voltadas aos campeonatos escolares, sem respeito às diferenças individuais. Então, quando a prática, a atuação docente, ela é baseada dessa forma, ela simplesmente trabalha com o esporte que é visto fora da escola. É o esporte o esporte na escola e não o esporte da escola, né? No caso aqui. E aí, por último, a gente tem
aqui no desenvolvimento pedagógico, a prática, a atuação do desenvolvimento pedagógico é voltada apenas para o saber fazer, o movimento pelo movimento. O aluno não sabe por que ele está fazendo, ele simplesmente reproduz. No caso aqui, esse desinvestimento pedagógico, baseado em todos isso que a gente discutiu, gera a reprodução acrítica, que é característica do modelo tradicional. Então, aqui mais uma característica do modelo tradicional de educação física, que a gente procura não mais, que a gente está procurando não mais estar atuando dessa forma, certo? Mas que a gente vê muito por aí, tá? Ainda, né? Aí, aqui voltando a falar da atuação docente, que ela pode ser norteada pelo compromisso pedagógico, é o contrário do desinvestimento, né? Que aqui seria, no caso, voltado aí para as práticas mais renovadoras. Então, esse compromisso pedagógico, ele é voltado para o saber sobre o fazer, aliado ao saber fazer, diferente do desinvestimento, que só trabalha nessa dimensão procedimental. Aqui, na verdade, trabalha as 3 dimensões, o procedimental, atitudinal e o conceitual, né? E esse compromisso pedagógico, nele, na atuação desse compromisso pedagógico, existe a reflexão sobre esse saber, sobre fazer, sempre com discussões, se ocorre algum conflito, tudo é discutido, é refletido, o porquê das coisas, o porquê de se fazer tal manifestação, o porquê de tal prática. Certo? Então, aqui no lado do compromisso pedagógico, é muito evidente essa ligação aqui, certo? E também possui, deixa eu desligar aqui, e também possui, nesse lado do compromisso pedagógico, possui um projeto curricular, certo? Uma educação física mais organizada e atrelada com o que é da escola, certo? Esse compromisso pedagógico, ele tem o seu foco na cultura corporal de movimento, e esse projeto curricular, que é ligado ao compromisso pedagógico, ele caminha para a ruptura do paradigma da aptidão física e esportiva, que é do modelo tradicional, certo? Que é uma característica, essa ruptura é uma característica do modelo renovador, certo? Desse modelo que vem sendo trazido desde a década de 80 para a gente, né? E que a gente está tentando implementar aí dentro das escolas, que é mais característico do ambiente escolar, né? Que respeita o que é da escola, né? Voltando aqui, falar agora do segundo texto, que a gente falou aqui basicamente de coisas que estavam no primeiro texto, né? Aqui a gente vai falar agora um pouquinho do segundo texto, que é o texto da Soraya, que fala sobre a teoria e a prática, o saber fazer, o saber sobre o fazer, que são importantíssimas e não podem ser vistas de forma dissociada de jeito nenhum, certo? Quando você tem um compromisso pedagógico no ensino da educação física dentro da escola, você sabe o que você está fazendo lá, certo? Esse saber sobre o fazer e o saber fazer, eles não podem estar separados, eles acontecem a todo momento, no seu momento de prática, no seu momento de mais teórico, certo? Ele está ali, sempre acontecendo, os dois, atrelados. E esses dois saberes possibilitam o quê? O caráter pedagógico da educação física. Esse caráter pedagógico é o que justifica a educação física na escola. Olha que importante esses dois saberes, porque eles possibilitam o caráter pedagógico. E esse caráter pedagógico justifica a educação física na escola e proporciona uma visão de componente curricular para a educação física, certo? E esse componente curricular está associado ao compromisso pedagógico, certo? Que é voltado aos objetivos escolares, certo? Esse compromisso pedagógico. Já também, por outro lado, pode inexistir esse caráter pedagógico quando a educação física é vista como atividade. Infelizmente, a educação física hoje, em muitos lugares, em muitas escolas, é vista como atividade, apesar de, que vocês vão ver daqui a pouco nos aspectos legais, apesar dela ser estabelecida como componente curricular, ela era antes definida como atividade, mas infelizmente hoje, em muitos lugares, ela ainda é tida como uma atividade, como um anexo da escola, como algo que não trabalha com o que é da escola, com as características pedagógicas mesmo, né? Infelizmente, né? Mas retomando aqui
ao componente curricular, quando a educação física ela é tratada como componente curricular, até pelo compromisso pedagógico, ela deve refletir sobre o que ocorre em outras instituições e não trabalhar para outras instituições. Ela reflete sobre o que ocorre em outras instituições. Também ela também preocupa-se com a dimensão biológica e não só com a dimensão biológica, porque ela deve ser voltada também para a dimensão histórico-cultural, que ampliam a visão de mundo do aluno, não limitam esse aluno a apenas uma forma de ver, certo? E também esse componente curricular, quando é trabalhado, baseado no compromisso pedagógico, né, lógico, deve possuir uma articulação com o projeto político-pedagógico, certo? Que eu vou te falar dele daqui a pouquinho, quando for falar dos aspectos legais, né? Aí aqui voltando, quando a educação física ela é vista como atividade que é mais voltada, aqui vamos subir aqui, ó, que ela é associada ao desinvestimento pedagógico, né? Infelizmente, quando ela é vista como atividade, ela trabalha com objetivos de outras instituições, ela não trabalha com objetivo pedagógico, objetivo escolar, sim de outras instituições, e é voltada apenas para a dimensão biológica, o que delimita e diminui as possibilidades do aluno enxergar o mundo de uma forma mais completa, certo? Porque trabalha apenas com uma dimensão, sendo que a gente tem várias outras para serem trabalhadas. Bom, esse caráter pedagógico, ele é influenciado, aqui agora a gente já vai falar do terceiro texto, ele é influenciado pelos aspectos legais, porque a gente vê que quando a lei determinou que a educação física, lá em 96, né, a partir da LDB de 96, ela fosse um componente curricular, até teve uma ruptura com certas visões, né? Lógico, isso demorou um pouco porque a educação física, a partir da década de 80, que começou com essa revolução de poder enxergar ela com outro olhar, não apenas um olhar militar, um olhar higiênico, né? Um olhar de saúde, certo? Então aqui, esses aspectos legais, com esse estabelecimento da educação física como componente curricular, conseguiu trazer um benefício para a disciplina, sim, certo? Só que esses aspectos legais também pecam em alguns fatores aí que foram descritos por eles, que foram controlados por esses aspectos legais, né? Que infelizmente a partir da lei de 2003, certo? Essa lei de 2003 que na verdade, infelizmente, ela, ao invés de fazer a gente dar um salto para frente, ela retrocedeu. Aí vocês já vão ver o porquê. Porque antes a educação física, como eu disse, era tida como atividade, certo? E tinha os aspectos de facultatividade aqui, né? Que infelizmente fizeram com que a educação física tem essa visão do que ela hoje, esses aspectos históricos foram sendo trazidos e foram criando a cultura escolar, baseados na legislação, infelizmente, certo? Então, atualmente, a lei de 2003, que é a mais recente, ela ainda não garante que um profissional licenciado, de uma licenciatura específica, atue na educação física dentro da escola. Então, na lei não tem nada específico quanto a isso. Também, esses aspectos legais pecam na redação sobre a dispensa, certo? Que tem muitas dúvidas sobre isso, a dispensa das aulas ou dispensa das vivências práticas. A interpretação errônea da forma de dispensa faz com que a educação física fique sendo desvalorizada. Porque, assim, pelo que a gente entendeu, que a gente leu no decreto que foi trazido na disciplina, a dispensa ela é para alunos que estejam impossibilitados de participar de todas as aulas, ou seja, com uma doença, por exemplo, infecto-contagiosa. Aí, a esse aluno será organizado algumas tarefas extraescolares, né? Esse aluno não virá às aulas e não à educação física, né? Aí, no caso da dispensa das vivências práticas, por exemplo, o aluno quebrou uma perna ou está impossibilitado de alguma forma de fazer a prática, aí cabe ao professor
organizar uma estratégia diferente para esse aluno, para que ele possa estar participando, porque é direito do aluno estar presente nas aulas, certo? É direito do aluno participar da aula. A aula de educação física é uma aula como outra qualquer. Então, se ele é dispensado por algum motivo de doença, ele é dispensado geral, não apenas da aula de educação física, porque se ele não pode fazer a prática, a gente adapta, a gente faz alguma adaptação para que esse aluno esteja incluído. E também os aspectos, agora chega aqui na facultatividade, esses aspectos legais trazem um retrocesso. No caso dessa lei de 2003, ela traz esse retrocesso da facultatividade, porque lá em 71 já tratava dessa facultatividade, infelizmente, né, que era para o período noturno, e aqui a lei de 2003 já abriu para todo mundo, então não é mais só para o noturno, qualquer aluno que esteja dentro dos pré-requisitos ali, daquela turminha da facultatividade ali, uma pessoa que trabalha, ou uma mulher, uma criança que tenha tido filho, né? Um aluno que tenha tido filho, que cumpra jornada mais de 6 horas, que esteja no serviço militar, a todos esse público é facultada a educação física, infelizmente, certo? E esse público que deveria ter a educação física, né? Porque a educação física, porque é facultado? Porque ela é baseada, essa facultatividade é baseada apenas na prática, na parte que a educação física é uma aula exaustiva, é uma aula que vai cansar, porque está baseado ainda, essa visão, no modelo tradicional. Quem escreveu essa lei ainda acredita que a educação física é aquilo ainda, do modelo tradicional, do exercitar-se para, né? E também essa facultatividade, falando dessa prática, é voltada aos aspectos biológicos, fisiológicos, certo? Do cansaço físico, né? Que não tem nada de reflexão, é apenas a prática pela prática, então é facultativo a educação física. A pessoa que está dentro daquele público-alvo lá da lei é facultativa, ela pode escolher ou não. Isso é horrível para a disciplina, desvaloriza a disciplina de uma certa forma enorme, porque isso não ocorre em nenhuma outra. Como uma disciplina, um componente curricular, uma disciplina considerada um componente curricular mesmo, ela pode ser facultativa. Se ela tem os saberes, se ela tem os conhecimentos dela, infelizmente, ela é negada a algumas pessoas. Como assim, né? Isso não está certo. Isso precisa ser revisto urgentemente. Dentro ainda dos aspectos legais, lá na LDB de 96, a gente teve a criação, através da criação do projeto político-pedagógico, que é algo que deve ser feito por toda a comunidade escolar, todos os envolvidos ali, né, mas geralmente, bom, eu falo da minha realidade, a gente às vezes nem tem muito conhecimento, só quem vai atrás mesmo e pergunta sobre esse projeto político-pedagógico é que tem o conhecimento dele, mas dentro desse projeto político-pedagógico, esse projeto político-pedagógico ele proporciona maior liberdade e poder de decisão para as escolas e sistemas de ensino. A legislação autorizou que isso acontecesse. Olha que beleza, certo? Então, nisso, o que pode ocorrer? As escolas e sistemas de ensino, eles podem ter a liberdade de organizar as aulas de educação física, uma aula, 2 aulas, número de aulas, certo? Se vai ser no mesmo turno, no contraturno, certo? E elas podem, isso pode ou não valorizar a disciplina. Como assim? Valorizar a disciplina. Por quê? Podem ou não, porque a gente vê também muitas escolas particulares aí tirando as aulas de educação física, certo? Diminuindo as aulas de educação física, e isso também é uma forma de desvalorizar a área, a partir dessa liberdade que foi dada ao projeto político-pedagógico, certo? Que, na verdade, as escolas, pelo menos onde eu trabalho, a escola ela não tem muito poder de decisão, não, é mais a Secretaria de Educação, que decide para onde vai essa disciplina, para onde vão os aspectos ali relacionados à educação e dentro do projeto político-pedagógico, certo? Então, aí é uma faca de 2 gumes, tem que saber usar essas informações para que a disciplina também não seja desvalorizada, né? Então, aí,
tanto a falta de um profissional, quanto as dispensas, quanto a facultatividade, são aspectos que geram a desvalorização da disciplina, e também, se o projeto político-pedagógico não for usado de uma forma correta, também pode gerar uma desvalorização da disciplina, sim. Então, essa disciplina, a nossa disciplina, ela deve, baseado em tudo isso que já foi dito aqui, atentar-se no como ela deve trabalhar no tratamento dos conteúdos. Ela deve atentar-se em como ela deve, a forma como ela deve passar esses conteúdos para os alunos. E aí, esse tratamento é influenciado diretamente, aqui vamos seguir a seta, lá em cima, eu falo que é uma bagunça, pela atuação docente, certo? Então, esse tratamento dos conteúdos, ele é influenciado diretamente por essa atuação docente. Se ela vai ser mais voltada para o desinvestimento pedagógico, ou se ela vai ser mais voltada para o compromisso pedagógico, certo? Então, esse tratamento dos conteúdos, aqui, que já cai no texto até do esporte aqui, mas eu fiz uma forma mais geralzona, não só esporte, que eu já chego nele aí. Esse tratamento dos conteúdos, ele pode gerar, dependendo da postura do professor, um afastamento e a indisciplina, certo? São as questões aqui de afastamento e indisciplina, ou pode gerar aprendizagens significativas, dependendo de como forem tratados os conteúdos da educação física, certo? Então, se esse tratamento gera afastamento e indisciplina, esse afastamento e indisciplina pode ser atribuído a quê? É lógico, baseado no desinvestimento pedagógico, né? Pode ser atribuído às aulas no período contrário, certo? Então, o que afasta o aluno e o torna indisciplinado, às vezes, pode ser as aulas no período contrário, que tem muitos alunos que trabalham, que moram longe da escola, para voltar para a escola para fazer aula de educação física. Isso aqui é um absurdo, a aula no período contrário também, certo? Como a educação física é um componente curricular, ela tem que estar presente dentro do turno, certo? Junto com as outras disciplinas. Por que esse tratamento diferenciado, né? Então, isso aqui também pode ser tratado lá no PPP, no projeto político-pedagógico, certo? E isso pode gerar também, gera uma desvalorização da disciplina, certo? E afasta os alunos da disciplina, da prática da disciplina. E também esse afastamento e disciplina, eles são influenciados apenas pelas práticas tradicionais, certo? Que essas práticas tradicionais, infelizmente, ocorrem ainda em grande número na educação física, certo? Essas práticas tradicionais, eu até esqueci de fazer uma setinha aqui, ó, elas são ligadas ao esporte, ao conteúdo esporte, certo? Desculpa aí que eu esqueci da setinha. E agora voltando aqui, no afastamento e indisciplina também podem ser causados pelo insucesso e inabilidade, quando a gente tem alunos que não têm tanta habilidade, que não conseguem atingir o que é pedido, certo? Por quê? Porque as práticas são voltadas para a padronização, pela falta de respeito à individualidade. E aí o aluno tem um insucesso, ele não é muito hábil, então o que acontece? Ele se afasta, ele fica indisciplinado, ele zoa na aula, ele acaba com a tua aula, certo? Por quê? Porque você não respeita ele também, né? E aqui, continuando, o afastamento e a indisciplina pode também acontecer pela repetição de conteúdos, certo? E essa repetição, que geralmente é o esporte, o quarteto fantástico, né? E esse esporte, quando é tratado dessa forma, de padronização, de repetição de movimento, de rendimento máximo, ele afasta os alunos, porque aqui só ficam os escolhidos. Os excluídos ficam sentadinhos de lado, fingindo que estão participando às vezes, certo? E esse esporte, para que ele seja algo, para que se ocorram aprendizagens significativas desse esporte, ele tem que ser tratado de outra forma, certo? Dentro da escola. De que forma ele tem que ser tratado? Esse esporte, ele deve ser visto como um fenômeno sociocultural. O esporte é um fenômeno de muitas faces, com muitas formas de se estudá-lo, e não apenas o caráter técnico, certo? Aqui a gente pode voltar mais para a tática,
para a forma como é jogado, para as lógicas, a lógica interna de cada esporte, a lógica externa. A lógica interna é como a gente vai praticar esse esporte, a lógica externa, todas as influências sociais que esse esporte sofre, deve ser trabalhado. Então, esse esporte deve receber esse tratamento pedagógico, para ser trabalhado como fenômeno cultural. E também esse esporte deve buscar o rendimento ótimo, certo? O trabalho com rendimento ótimo, que estimula a inclusão. O que é o rendimento ótimo? É baseado no respeito às individualidades, certo? Porque o aluno, quando ele é respeitado dentro do que ele pode fazer, ele não vai se afastar da aula, ele vai se interessar pela aula. E aí é que vão ocorrer as aprendizagens significativas. Aí a gente vem aqui de novo para a forma de tratamento dos conteúdos da educação física, agora mais para o lado das aprendizagens significativas, que a gente falou do esporte, mas também tem outras características que permeiam as aprendizagens significativas que são contrárias a esse afastamento dos alunos, porque as aprendizagens significativas elas fazem com que os alunos deem importância para as aulas de educação física e valorizem as aulas de educação física. Então, as aprendizagens significativas elas podem acontecer através do respeito às individualidades, certo? Podem acontecer através de uma diversidade de conteúdos, que é o contrário daqui, né? Certo? Que a educação física ela tem uma vasta gama de conteúdos e o professor não é obrigado a saber de tudo também, mas que ele diversifique esse conteúdo, que dê oportunidade do aluno conhecer outras coisas, certo? Essas aprendizagens significativas, elas acontecem através da coeducação, do respeito aqui. O respeito é a palavra que permeia tudo isso aqui, certo? Quando você pode aprender com o outro, com o professor, aluno com aluno, aluno com aluna, professor com aluno, certo? Essa coeducação é importantíssima. E também as aprendizagens significativas preocupam-se com as questões de gênero, coisa que aqui desse lado nem é citado, certo? Que as questões de gênero, elas permeiam a nossa vida, elas estão aí não só no ambiente escolar. E aí, falando das questões de gênero, elas revelam conceitos e preconceitos que estão além dos muros escolares, que estão dentro dos muros escolares, que são trazidos para dentro da escola e que não podem ser deixados de lado, que devem ser discutidos, certo? De uma forma ou de outra. E esses conceitos e preconceitos, desculpa aí que eu engasgo mesmo, esses conceitos e preconceitos, eles são formas riquíssimas de discussão dentro da aula, e não só quando acontecem conflitos, e sim, a todo momento, as questões de gênero devem ser discutidas, não só, como eu disse, quando acontecem conflitos, mas também de forma tematizada. É lógico que é mais fácil você trabalhar com os maiores, mas com os menores também. Você tendo uma linguagem mais acessível, os menores também podem estar incluídos nessas discussões de questões de gênero, certo? Aí aqui, ainda falando das questões de gênero, elas levantam a discussão sobre as turmas mistas, que devem ter aulas balizadas no rendimento ótimo, para se respeitar o quê? Respeitar as individualidades, certo? Porque o rendimento ótimo, ele respeita as individualidades e estimula a igualdade de participação, que é um dos objetivos da escola, certo? Que é estar incluindo os alunos em tudo, em todas, porque eles têm o direito de participação, certo? De estarem ali participando de forma igual, né? Não é só participar, mas participar de forma igual, certo? Então, essas questões de gênero levantam essa discussão de turmas mistas, que em muito lugar ainda separa as turmas, ou até o professor dentro da sua própria aula, às vezes a gente separa sim, mas por algum motivo que não seja motivo, por exemplo, motivo biológico, certo? Que às vezes até nas minhas aulas mesmo aconteceram das meninas pedirem para jogar um pouquinho separado, para elas jogarem entre elas, certo? Isso aconteceu, mas que essa divisão entre as turmas mistas não seja algo recorrente sem objetivo, né? E aí, continuando, falando das questões de gênero, essas turmas mistas favorecem um trabalho que estimule o reconhecimento da valorização das diferenças, certo? Por quê? Porque a gente vive no mundo misto, a gente não vive no mundo meninos, no mundo meninas, certo? E a escola, às vezes, muitas vezes, né, ela reproduz os preconceitos, até escrevi errado aqui, ela até reproduz os preconceitos
trazidos de fora do muro escolar sem nenhuma discussão, certo? A escola reproduz e traz para dentro e naturalizando isso, certo? Essas turmas mistas favorecem o reconhecimento da valorização das diferenças, certo? Porque, como eu disse, a gente não vive num mundo para um lado ou um mundo só para o outro, a gente vive num mundo misto, num mundo heterogêneo, né? E as turmas mistas também possibilitam um tratamento que poderá redimensionar as relações de gênero, se você souber trabalhar com essas questões. Também depende muito da postura do professor, depende muito de como o professor, porque o professor também carrega os seus conceitos, preconceitos, certo? O professor ele está inserido na sociedade também, então ele tem que, como professor, ele tem que rever certas coisas na hora de trabalhar com os alunos. E aí, esse reconhecimento e valorização das diferenças e o redimensionamento das relações de gênero, eles são aspectos que visam o quê? A desnaturalização de algumas verdades absolutas, certo? Que a gente escuta muita coisa na escola, porque isso é de menino, isso é de menina, isso pode, isso não pode, certo? Muitas coisas foram sendo naturalizadas com o tempo que não podem mais ser aceitas, principalmente dentro do ambiente pedagógico, do ambiente escolar, né? Então, assim, a gente falando dessa forma de tratamento, o tratamento com os conteúdos é muito importante, certo? E, como eu já disse, é influenciado diretamente da forma como o professor atua, pela atuação do professor. Aí aqui a gente vai voltar aqui numa setinha aqui em cima do tratamento dos conteúdos. Esse tratamento dos conteúdos deve estar atrelado, agora muito importante, aos propósitos, aos propósitos de uma instituição republicana, certo? Essa instituição republicana que a gente conhece como escola, certo? Então, a educação física deve trabalhar a serviço dessa instituição republicana, porque ela é reconhecida como componente curricular. Então, ela não deve, a gente sabe o não lugar dela, ela não deve mais trabalhar baseada no modelo tradicional, certo? Porque o modelo tradicional nega muitas das características da instituição republicana, principalmente na parte do caráter pedagógico, certo? O modelo tradicional trabalha a favor de outras instituições que não a escola, como já dito ali em cima. Então, essa instituição republicana, ela é voltada à construção de uma sociedade democrática. Modelo tradicional não tem essa visão, certo? Então, vamos lá, continuando. A escola republicana, a instituição republicana que é a escola, ela deve tratar os conteúdos como construções históricas que são passíveis de alterações pelos sujeitos. Então, o aluno ele tem que saber que ele é agente histórico, que a história passa por nós, mas ela não passa porque ela sempre foi assim, ela passa porque ocorreram transformações, e quem transforma isso somos nós mesmos, nós somos os sujeitos da transformação, certo? E essa instituição republicana deve tematizar, problematizar os conteúdos, e a educação física aqui, deve trabalhar dentro desses princípios, certo? Visando estabelecer uma relação do ser humano com o mundo. Então, se não é tematizado, não é problematizado, que relação esse aluno vai estabelecer com o mundo? Como que ele vai ver o mundo? Parcialmente só, certo? Então, a gente não pode dar uma visão parcial de mundo, ou não deve dar uma visão parcial de mundo para esse aluno. Não é fácil, lógico, é um trabalho difícil, mas que tem que vir ao encontro do que é uma instituição republicana, certo? Que é a escola. Então, essa relação com o mundo procurando sempre desnaturalizar, a desnaturalização de algumas verdades absolutas, como ali no caso das questões de gênero, que já caminha nesse favor. Se você discutir questões de gênero, já é uma forma, às vezes, dependendo da forma que você discute, lógico, da sua postura, da sua atuação profissional, você vai desnaturalizar algumas coisas que, para os alunos, baseados no senso comum, sempre foram daquele jeito. Então, essa desnaturalização de algumas verdades absolutas, proporcionando possibilidades reais de escolha aos alunos. Então, os alunos, com esse leque de informações aberto, ele vai ter possibilidade de escolha, ele não vai andar num caminho só, sempre foi desse jeito, sempre vai ser assim e eu vou ser assim, certo? Tipo a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e não é bem isso, né? E também, voltando aqui para a instituição republicana,
ela engloba a disciplina da educação física. Então, se ela engloba a disciplina da educação física, a educação física deve trabalhar aqui, com as características da instituição. Vou até falar isso aqui embaixo, que eu estou me adiantando. Que atualmente deve nortear sua atuação com os princípios e conceitos da instituição republicana. Ela deve estar aqui baseada nessa visão, certo, de educação. E esses princípios e conceitos devem ser tratados através dos saberes atitudinais, procedimentais e conceituais que fazem o aluno enxergar de uma forma mais completa, possibilita uma visão mais completa do todo, certo? Porque assim, o modelo tradicional trabalhava aqui, só no procedimental, não se importava com como eu devo ser ou o que eu devo saber sobre, ele só se preocupava com fazer, certo? Então aqui no como eu devo ser e o que eu devo saber sobre o fazer ou sobre outras, sobre o fazer mesmo, né? E se o aluno não se preocupa também, se o professor não se preocupa também com esses dois saberes, o conhecimento é parcial para o aluno. Então ele fica apenas aqui, ó, no fazer, na repetição, na forma técnica, sem saber dos outros saberes que vão fazer falta para ele na vida dele. Então, esses três saberes, eles possibilitam uma visão mais completa do que? Da cultura corporal de movimento, certo? Essa cultura corporal de movimento que é estudada pela educação física, que deve se basear nesses princípios e conceitos da instituição republicana, que deve andar em torno dessas características da instituição republicana, tá? E esses princípios e conceitos só poderão ser colocados em prática através de uma educação física renovada, certo? Então aqui, acho que eu acabei, acho que deu mais de 30 minutos esse vídeo. Então essa educação física renovada, ela foi descrita de alguma forma aqui no meu mapa conceitual, e também a educação física mais tradicional. Então, qual é a situação da educação física escolar na atualidade? Ela anda, como eu disse, entre o não mais e o ainda não, só que a gente sabe do não lugar dela, através das características que a gente já discutiu aqui, certo? Então a gente sabe para onde ela tem que ir, para essa educação física, para essa outra educação física, que é a educação física renovada. Eu espero ter conseguido explicar, porque eu sei que eu sou meio complicada na hora de falar, e eu espero que vocês entendam o que eu tentei passar para vocês. Obrigada!